E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje chegamos ao terceiro episódio da nossa série sobre o mundo da música aqui no Conexões Inerentes. No primeiro episódio, exploramos o som, a escuta humana e a origem da música com o Fernando Céspedes, quando conversamos sobre como os sons são percebidos e como eles moldam nossa experiência musical. Já no segundo, viajamos pela riqueza da canção brasileira com o Pedro Marques, descobrindo como a canção brasileira se tornou um espelho da nossa identidade cultural, com suas histórias, poesias e ritmos únicos. Então, se você ainda não ouviu esses dois primeiros episódios, confere lá que tenho certeza que vocês vão gostar. Mas hoje o negócio é outro. Vamos falar de um gênero que botou fogo no mundo inteiro, sacudiu as estruturas e virou um símbolo de rebeldia, liberdade e atitude. Hoje vamos falar sobre o rock. E para contar essa história, a gente chamou o historiador Luiz Felipe Afonso, que manja tudo desse universo. Ele vai nos levar numa viagem desde os primórdios do rock, até como ele se espalhou pelo mundo e chegou até aqui, influenciando tudo, da música ao comportamento. Então, se prepara aí que Conexões Inerentes está começando. O Luiz, pessoal, é graduado em História, com mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista na área de música, juventude, ditadura militar, mídias, memória, relações de poder e cultura pop. Luiz, seja muito bem-vindo. Primeiro, queria agradecer demais por topar bater um papo com a gente aqui no Conexões Inerentes. Confesso que estou super curioso para ouvir o que você tem para contar, porque o rock é um daqueles gêneros que, de um jeito ou de outro, acaba marcando a vida de todo mundo, né? Então, para a gente começar, eu queria te ouvir contar um pouco da sua trajetória. Como que o rock entrou na sua vida? O que te levou a estudar e a mergulhar nesse gênero que é tão fascinante? Olá a todos, né? É um prazer estar aqui no Conexões Inerentes. Sou pesquisador da área de História, né? Pesquiso rock desde da minha graduação, né? Gosto desse som, me identifico. Eu era aqueles jovens que andavam com a camisa do Legião Urbana, sabia Faroeste Caboclo de cabeça, Eduardo e Mônica, né? Eu acabei seguindo essa paixão, né? Dei sorte de poder unir dentro da pesquisa uma paixão que vem, né, seguindo desde a adolescência, hoje mais velho. Eu gosto muito de música brasileira, sou apaixonado. Eu acho que é a música que move a vida, né? E quando a gente começa a olhar para a música, a nossa sociedade, a gente descobre muitas coisas. Tem uma socióloga que eu adoro, que é a Tia Denora. Se eu não me engano, ele é americano, né, norte-americano. E eu gosto muito de uma frase dela, de um livro, que ela fala assim: a música tem poder. E ao ver nessa frase e olhar para a música desse jeito, nossa, a gente consegue ver como a música está no nosso dia a dia, né? A música está na nossa sociedade e o rock está aqui, né? A gente divide sociedade pelo rock, né? Quem aqui, quando era adolescente, nunca dividiu lá, tem aquele grupo que são os roqueiros, né, sabe? Olha para aquele cara que é cabeludo, que se junta com outro, que gosta de heavy metal e tal, e gera conexões através disso. Então isso me chamou sempre muita atenção. E como isso atua na sociedade, né? Principalmente o rock da década de 80. Quando eu tive que pensar o meu TCC, eu olhei e falei assim, cara, eu adoro isso. Então por que não falar sobre isso? Eu tenho questões sobre isso. E aquilo, uma boa pesquisa, ela termina com perguntas, né? Mais perguntas até que respostas. Então eu comecei a cada vez mais puxar essas perguntas e virou uma dissertação de mestrado. E na pesquisa do mestrado eu comecei a questionar mais coisas e de repente virou um doutorado e agora vamos ver o que mais vai virar. Maravilha, Luiz. Que jornada bacana, né? E aproveitando esse gancho que você falou sobre o poder que a música tem e o quanto ela impacta a sociedade, quando a gente pensa na história do rock, que é um movimento que surgiu numa situação de muitas mudanças na sociedade, né?
teve influência de várias vertentes musicais e movimentos culturais. Você poderia dar uma pincelada para a gente sobre esse contexto histórico e cultural que deu origem ao rock e como isso se manifestou nas primeiras formas de rock? Então, o surgimento do rock, ele é muito característico realmente para essas mudanças. Principalmente uma questão que a gente não se toca, mas que surgiu junto com o rock, que foi a juventude, né? A juventude, do mesmo jeito que a infância, a vida adulta, ela não é biológica, né? Ela é social. Então, o que acontecia? Até ali a década de 40, a gente pensava, ou você era uma criança, ou você era um adulto. Não existia adolescente. E aí você vai ter uma série de mudanças no cenário norte-americano pós-Segunda Guerra Mundial. Principalmente você tirou, dentro dessa mudança, né, dessa transformação, a criança pode ficar mais tempo no colégio, né, porque você tem um boom econômico pós-guerra, e aí ela pôde estudar. E aí ela vai ter 13 anos, 14 anos, 15, 16, 18, enfim. E ela não vai precisar trabalhar, não são todos. Claro, você pensar aqui dentro de uma classe média. Mas, quando você dá esse tempo livre para ela focar nos estudos, você vai dar lazer. E aí nós vamos ter uma série de mudanças culturais ligadas ao lazer, né? Isso vai influenciar o cinema, isso vai influenciar a literatura, isso vai influenciar uma série de coisas, propagandas, né? E a música não vai fugir disso. E aí você tem um gênero que é uma mistura de outros gêneros musicais, então você pega o blues, você pega o gospel, você pega o country, e aí uma nova geração de artistas negros misturam isso e fazem um ritmo que estimula as pessoas, né? O rock, ele é algo estimulante, né? O rock, ele mexe com corpos, né? Corações e mentes. Então, o que acontece? O jovem vendo aquilo, aquele jeito de dançar que você pegava, você rebolava, fazia aquilo, você vai atiçar esses jovens e eles vão adorar, né? Junto com isso, esses novos artistas, que também são jovens, eles vão começar a botar em suas canções, né, temáticas que não eram temáticas adultas. Então, o menino lá, a menina, que estava ouvindo os grandes ídolos né, daquela época, como, sei lá, o Frank Sinatra. Ela vai falar assim, cara, o Frank Sinatra está falando de algo que não é a minha realidade, a realidade dos meus pais, eu não quero isso. E aí você vai pegar um Little Richard, um Chuck Berry, que está falando de escola, né? Tá falando de relacionamentos, romances, aquela coisa adolescente e tal, aquela paixão. E aí ela vai se identificar com isso, ele vai se identificar com isso. E aí você vai surgir, né, todo esse gênero musical. E ele começa a desenvolver. Só que, lembra que eu falei que era um gênero negro? E nos Estados Unidos daquela época, a gente tem um sério problema de racismo. O racismo institucional, que nós chamamos de apartheid. Olha o problema. Como é que você vai fazer, então, com essa primeira geração de roqueiros? Como é que você traz pra TV? Como é que você filma e tudo mais? Como é que você investe, né? E aí você tem um personagem que vai entrar nessa brincadeira e que vai mudar tudo, que é o Elvis Presley. O Elvis Presley é branco. Ele é a cara dessa primeira geração do rock, né? Esse rock da década de 50. Por quê? Ele é o branco que dança, que canta como um negro, né? Claro que ainda existiam questões ali que meio que, vamos aceitar, mas até a página 2. Por exemplo, ele rebola demais. A gente não pode mostrar ele da cintura para baixo. Isso é altamente sexualizado. A igreja vai ser contra. Você vai ter pais, escolas, tudo isso contra o rock. E você vai ter uma série de disputas das juventudes, né, querendo, então, lutar para que, olha, essa é a nossa realidade, essa é a nossa identidade, a gente quer isso. E aí você vai ter um desenvolvimento. Claro que depois o mercado vai pegar, vai amansar um pouco esse rock, né? Se você inventar aquele rock californiano, mais simples, manda o Elvis Presley pro exército para dar uma acalmada, prende um pessoal aí, né? Para eles também não aparecerem muito. E depois o rock vai se transformando. E aí nós temos algo curioso, porque como eles surgiram juntos, o rock e a juventude, muita coisa do rock vai ser ligada à juventude. Então nós vamos ver uma série de mudanças no rock
em 60, em 70, em 80, em 90, que estão ligadas à juventude, em 70, 80, 90, 2000, enfim. Porque o rock é uma cultura. E toda cultura é mutante. Toda cultura muda. Ela está ligada às questões dos seus grupos sociais e do seu tempo histórico. Então o rock vai estar sempre acompanhando isso, sempre esse momento. E aí vamos ver dentro da contracultura o rock, dentro dos questionamentos posteriormente ao neoliberalismo rock, dentro as respostas ao fim da Guerra Fria, nós vamos ter o rock, seja no Brasil, seja no Chile, no Peru, na Argentina, na África do Sul. O rock sempre vai estar ali, né? Muitas vezes sendo cantado pela juventude. Luiz, você fala um pouco sobre como o rock tem raízes importantes aí na música negra, né? Você poderia falar um pouco mais sobre essa herança afro no DNA do rock, especialmente nesse começo? Quando a gente pensa na música geral do século XX, principalmente a música ocidental, ela é a música de diáspora negra. Então, se a gente for pensar, por exemplo, o jazz, se a gente for pensar o blues, se a gente for pensar o gospel, se a gente for pensar a guitarrada, se a gente for pensar o samba, se a gente for pensar o tango, se a gente for pensar o axé, todas elas vêm de uma grande influência dos africanos que foram tirados do seu continente, né, escravizados, aqui. E eles vão trazer sua cultura, né? A cultura da América, principalmente, ela é diaspórica, né? É a grande mistura. É claro, no fundo, muitas vezes com mais resistência, né, do que aceitação. Daí que o rock vai sofrer muito com esse problema. E você vai ter, na verdade, também um grande debate. Por exemplo, muitas pessoas não vão aceitar que o rock começou em 50. Muitas pessoas, né, tanto pesquisadores quanto pessoas mesmo do dia a dia que gostam de rock, eu já conversei, eles acham um absurdo pensar o rock em 50. Eu tive um conhecido que falou, não, 50 não é rock, é blues eletrificado, ou é rock and roll, não é rock. Eu falei, cara, rock and roll primeiro. O nome do gênero é rock and roll. Porque eles vão pensar muito a partir da década de 60, que é o rock já branco. Mas as origens do rock, ela vem dessa mistura negra, né? A forma de cantar do rock é muito parecida com a forma de cantar do gospel. A guitarra do rock, ela puxa muito da guitarra do blues. E aí você vai ter todas essas transformações criando algo único. E detalhe, ele sempre foi reconhecido na década de 50 nos Estados Unidos como negro. Não é à toa que a sociedade conservadora falava em diversas jornais, vão falar que o rock é música de animal. Por que a música de animal? Porque é música de negro. Né? Você tem esse preconceito e não vai aceitar o negro como humano. É um estilo menor, é um estilo que afeta as cabeças das nossas crianças e tudo mais. E vão pegar os primeiros. Quem são os primeiros roqueiros? É Chuck Berry, entendeu? É Little Richard. É um pessoal que, sabe, vai pegar e vai trazer aquela forma de cantar, aquela forma de dançar que vai estimular, né? Que vai atiçar essa juventude. E essa origem, ela é negra. Você vai ter, então, depois uma transformação. Como eu falei, o próprio Elvis Presley, né, ele é escolhido depois pela sua gravatora e consegue o estouro porque ele é um branco que dança e canta como um negro. Então, assim, você tem essas características. O rock, quando ele vai surgir, ele surge nos guetos. Ele não vai surgir lá no colégio da elite, não. Ele vai surgir no gueto, depois vai para o colégio do subúrbio, e aí vão se trocar, e aí são as gravadoras pequenas que vão surgindo e tudo mais. E isso tudo dentro de um racismo. Qualquer gênero musical depois é domesticado, né? E aí, depois, claro, ele vai se reinventando. Não é à toa que o rock também sempre vai conversar com isso. Se você for pegar o punk da década de 70, ele vai ter muita influência do reggae, né? Recupera isso, até porque também tem uma questão trabalhista ali, na Inglaterra e tudo mais. Mas o rock tem essa origem negra. Ele vem de ritmos negros, ele faz parte da diáspora, né, da cultura diaspórica, e, né, a gente não pode esquecer isso. Os primeiros sucessos do rock
são sucessos de cantores, de artistas negros. É curioso, né, Luiz, que o rock surgiu nos Estados Unidos, mas logo se espalhou por diversas partes do mundo e justamente num período muito marcado pela Guerra Fria, né, com toda aquela tensão política, cultural e ideológica entre blocos. Então, o rock, ele vem depois das grandes gravadoras, eles vão espalhar esse gênero, né? Aí você vai ter Universal, você vai ter Warner, você vai ter essas grandes gravadoras, né? Columbia e tal, e querem vender. E elas vão espalhar esse ritmo que faz muito sucesso na Inglaterra, que vende muito na Inglaterra e em outros lugares. Só que isso acaba influenciando os outros países. Porque do mesmo jeito que aquela juventude nos Estados Unidos se identificava com aquilo, no Brasil vai se identificar, na Argentina vai se identificar, né? Na Colômbia, em Portugal, na França, na Inglaterra. Tudo isso, o ritmo, por ser contagiante, os elementos simbólicos que ele mobiliza, isso tudo vai estimular essa juventude. Com todo lugar, claro, adaptando a sua realidade. E é aquilo, a gente sempre parte de que no mundo globalizado, né, ele é globalizado entre aspas. Na verdade, a gente recebe muita influência dos países anglófonos, principalmente Estados Unidos, que vai espalhar, né? O Brasil tinha até uma coisa curiosa na década de 60, você tinha influência da música francesa, você tinha roqueiros, né, italianos aqui, né, Catino Battello e tudo mais. Você teve música da África do Sul, mas depois a gente vai perdendo e foi aquele rock. Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos, Inglaterra, né, e outros lugares. E o rock, assim, ele vai se espalhar, muitos lugares ele vai ser aceito, e ele vai quebrar até um pouco essa questão ideológica que você falou da Guerra Fria. Então a gente vai ter casos, por exemplo, da Blitz, que é uma banda roqueira do Brasil, tocando na União Soviética e fazendo sucesso lá. Você vai ter aqui no Brasil, década de 80, um disco de, se eu não me engano, de rock soviético. Você vai ter, ele vai mandar artistas para o Japão. Então você vai ter sempre essa conexão, porque o ritmo estimula a música, né? Por isso que eu falei, a música não é só letra. A música, ela, na verdade, ela mobiliza uma série de gramáticas. Então a música é letra, a música é ritmo, a música é instrumento, a música é roupa. A música é gírias, né? Você tem uma ligação muito forte. Você vai criar laço através disso. Então, é reação do público, é performance, enfim, é uma série de coisas. A facilidade é que isso dá muito dinheiro nos Estados Unidos, sendo bem aceito no mundo, isso vai acabar quebrando barreiras, porque o rock, ele é midiático. Agora, Luiz, no Brasil, a cena musical era muito dominada por gêneros como o samba e a bossa nova nesse início do rock, né? Foi difícil para a indústria entender e abraçar o rock como um estilo comercialmente viável no Brasil? As gravadoras não sabiam lidar com o rock. O rock era novo, era muito novo. Era um ritmo doidão que estava vindo dos Estados Unidos e ninguém sabia o que é isso. Então, vamos... quem que vai cantar rock? Pega o pessoal da samba canção, que são artistas de sucesso. E assim, eles não entendiam isso, né? É até curioso que o primeiro rock do Brasil, ele é instrumental, foi uma mulher, Carolina alguma coisa, agora esqueci o sobrenome, e ela vai fazer, né, ela vai partir da música Cai Cai Balão, fazer um instrumental de piano muito legal, né? E ela foi a primeira, assim, a entender um pouco o rock, o ritmo. Mas as gravadoras não tinham noção. O primeiro rock and roll brasileiro, né, com letra brasileira, será cantado pelo Calbi Peixoto, que é um excelente cantor, mas não tem nada a ver com rock. E você vai ter filmes, tem um filme, o cinema foi muito importante para isso, em que você tem uma cena do Calbi Peixoto cantando rock, atrás dele a banda era formada por Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Carlos Imperial, que é muito importante, é uma das figuras mais importantes do início do rock no Brasil. E quem vai estar dançando é um comediante, Paulo Silvino, lembre, Paulo Silvino. E o Paulo Silvino, que era uma cena de comédia. Então, assim, eu não sabia lidar com isso.
Isso vai mudar depois com o Celi Campilo. Aí Celi Campilo vai ter um estouro, né? Com o Estúpido Cupido, aí já viu, Bem de Lu e tal. Mas essas músicas geralmente eram adaptações, né? Versões de rocks italianos ou rocks americanos. O Brasil ainda tinha alguma coisa, pequenas gravadoras que tentavam, mas não deram muito certo. E aí só muda com a Jovem Guarda. Aí você vai ter, né, talvez uma das duplas mais importantes da música brasileira, que é o Erasmo e Roberto, né, que fazem muita música. E aí você começa a entender um pouco que é um rock em português. É claro, como eu falei, o rock ele vai ter algumas questões ligadas às regiões que são feitas. Então o rock do Erasmo e do Roberto, ele é diferente do rock de São Paulo. É muito curioso isso. O rock de São Paulo é muito ligado ao rock americano, e o rock do Erasmo e do Roberto é uma influência da bossa nova, né? A forma de dedilhar o viola, ou a guitarra e tudo mais. Até porque a influência da bossa nova ali no Rio é muito grande, né? Principalmente nessa geração, se você pegar Gil, Caetano, Chico, Edu, o Erasmo, o Roberto, todos eles são filhos, entre aspas, da bossa nova. Mas assim, a dificuldade era imensa, imensa. Aí quando o Roberto veio, meio que, bom, achamos como vai ser feito, pode abrir aí pra passar a boiada, porque esse cara é um fenômeno. Pelo que você comentou, Luiz, a Jovem Guarda teve um papel bem importante nesse início do rock no Brasil, né? O que fez a Jovem Guarda explodir e ajudar a colocar o rock no mapa por aqui? Então, isso é um caso muito curioso, né? Até um dos temas centrais da minha tese. O rock ele chega aqui, na verdade, em meados da década de 50. Né? Ele vem aqui através de um filme, que é o Balanço das Horas. E mais do que o ritmo musical, as letras e tudo mais, é a forma de dançar. Quando a gente pensa muito em música, a gente tem um problema de focar nas letras apenas. E música é muito mais do que isso. Quando a gente olha a dança, o que envolve o nosso corpo e tudo mais, e o rock ele fez muito isso. Era até muito curioso que, se você for pegar jornais, eles vão associar esse início do rock a algo espiritual. Vão falar que havia uma lenda, assim, uma mítica, tipo, os jovens estavam vendo rock e de repente é uma macumba branca e eles saíam dançando no meio do cinema e quebrando cadeira e tudo mais. O Caetano fala que quando ele viu o filme, ele se sentiu assim incorporado por uma força. É muito engraçado. Então, assim, é o ritmo, essa dança. E isso vai atrair a juventude, né? Até porque o rock, a dança do rock é uma dança muito sexualizada para aquela época, né? E o jovem tá com hormônio à cor da pele. E aí, esse rock, né, que eu chamo de primeira geração do rock, que tá os dois grandes nomes, né, seria Celi Campilo e o Rony Cordes, mas também tem outros e outros. Eles preparam um terreno para esse grande fenômeno midiático, que é a Jovem Guarda. E aí a gente tem que olhar muito bem para esse fenômeno, porque existe muito preconceito com a Jovem Guarda. Dentro da memória da música brasileira, foi criada uma visão que a Jovem Guarda é alienante, foi criada uma visão que a Jovem Guarda é simples, foi criada essa visão que a Jovem Guarda é apenas um movimento de massa, muito ligada a disputas de poderes que aconteciam dentro do campo musical brasileiro, né? Aqui usando uma ideia de um sociólogo, né, Pierre Bourdieu, que vai pensar esse grande campo cultural, né, esses espaços, e que existem disputas ali. E essa disputa, no final, acaba diminuindo a Jovem Guarda. Claro que a gente não está falando aqui que eles são super complexos, dentro de letras e tudo mais. Não. Mas eles começaram a... Como é que eu vou falar? Eles começaram a movimentar simbolismos muito importantes. E esses simbolismos estão ligados, muitas vezes, à questão do consumo, né? O carro, essa grande questão da Jovem Guarda. E aí, a televisão vai ser muito importante para isso.
principalmente quando estreia o programa Jovem Guarda, que é 65. E aí você transforma, né, o trio principal, Roberto, Erasmo, Vanderleia, nas grandes figuras do rock. E depois o Roberto vai ser, se não me engano, em 66, ele foi coroado pelo Chacrinha como o Rei da Juventude, né? Título que ele tem até hoje, né? As pessoas chamam de Roberto do Rei da música brasileira. Só que a gente vai pegar muito isso de novo, para botar a Jovem Guarda como uma questão puramente midiática, né? É uma cultura de massas e tal, tudo mais, estava na TV. O que seria MPB também estava na TV. A pilantragem também estava na TV. Depois, né, a Tropicália também vai para a TV. Então, todas essas culturas brasileiras, que são as culturas jovens, elas estão na TV e estão dentro ali dessa cultura de massa. E a Jovem Guarda vai trazer todas essas questões que surgiram lá no rock, principalmente quando a gente vai pegar um rock da década de 60, com os Beatles, né? A primeira fase dos Beatles, não é à toa que mais do que Jovem Guarda, que é o nome posterior deles por causa do programa, mas eles vão ser associados ao Iê, 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 né, dos Lobos, dos Beatles. Então, assim, eles vão trazer essas questões principalmente comportamentais. A ponto de... Tinha uma coisa que era muito curiosa naquela época, que eram os julgamentos públicos. Alguns em jornais e até na televisão, né, tinha isso. E aí, muitas vezes, um julgamento da juventude. E o cara que era assim, que batiam direto, era o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, ele era visto como uma má influência do pessoal. Por quê? Primeiro, ele era cabeludo. A gente está falando de questões, né, ligadas muito à sexualidade, e o cabelo grande é uma questão naquela época ligada ao mundo feminino. Você usar cabelo grande é algo feminino. Resultado, isso vai ser algo, assim, completamente criticado dentro desses jovens roqueiros. Chegou a ter gente que ameaçou ir pro STF para ter cabelo grande. Pra você ter uma ideia, né? Então você tem a dança, você tem os ritmos, você tem as roupas, tudo isso afrontava, né? Então essa Jovem Guarda, que ao mesmo tempo é midiática, ela traz ali uma rebeldia que vinha dentro dessa grande mídia que afetava a sociedade. E aí você tem, então, desenvolvimento. É um grande fenômeno? É. Só que todos os grandes fenômenos, eles duram pouco. A Jovem Guarda, ela vai até ali, final de 68, 69, que é quando o Roberto começa a mudar. Porque ele é o ponto da Jovem Guarda. Ele é a grande figura, ele é o centro desse movimento. Quando ele deixa o lado roqueiro e vai dialogar até com outros ritmos musicais, como funk, como aquela música estilo Motown, que estava começando a explodir nos Estados Unidos e chegando ao Brasil, aí a Jovem Guarda começa a cair. E o rock acompanha isso, né? Porque você tem dois grandes movimentos roqueiros da década de 60, que é a Jovem Guarda, que é que durou mais tempo, e você teve a Tropicália, né? Que ela não se contrapunha, ela era quase um passo para frente da Jovem Guarda, vamos botar assim. Só que também vai muito rápido, porque logo depois o Caetano e o Gil são exilados. Então, assim, o rock vai acabar sumindo. Ele vai deixar de ser essa grande mídia e tirando casos, né, esporádicos, como Secos e Molhados, como Raul Seixas, como a Rita Lee, ele vai ficar assim meio que escondido na mídia brasileira. Vai ser um nicho da música brasileira. Aí só vai rodar depois o intento. Luiz, apesar de todo esse cenário catastrófico da ditadura militar, o rock brasileiro também deu um jeito aí de resistir, né? Você poderia dar alguns exemplos de músicas e artistas que marcaram essa resistência? Beleza. Então, quando a gente pensa em resistência, a gente tem que pensar, né, nas várias formas de resistência, porque a gente sempre tende a pensar a resistência a partir daquela letra política extremamente crítica, política institucional, as relações sociais, né?
principalmente a partir de uma visão da década de 60 sobre o que é crítica política. Só que você tem várias formas de resistência. Como eu falei para vocês, o Roberto ele era visto como o rebelde em 60, principalmente ali em 65, 66, 67. O bom moço, o menino dos ódios da ditadura militar, era o Chico Buarque. Mas o Roberto não tem música crítica ao regime nem nada. Não, o Roberto tem que estar político. Mas quando a gente pensa nas resistências que eles tinham, a forma de comportamento, a não aceitar certas coisas, a querer a se impor na sociedade a partir de seus gostos, nós vemos uma resistência forte, até uma rebeldia. O fato de Roberto ter cabelo grande era extremamente criticado. A Vanderleia, as roupas que ela usava, né? Ali você tinha uma crítica à questão feminina, né? A como o corpo feminino ele era dominado pelo masculino, imensa. Quem era o estilista era o irmão dela. E eu lembro que eles fizeram assim, a mini saia, a gente vai botar um palmo a menos. A gente quer que você se liberte. Né? E ela virou esse grande símbolo, né, para jovens. A dança dela virou. Não é à toa que teve caso de ela ser cuspida no meio da rua, né, por essa sociedade. E assim, o rock ele vai vivendo sempre com uma crítica comportamental muito grande. O Gil e o Caetano, quando eles foram presos, a justificativa não foi porque eles fizeram uma música contrária ao regime ditatorial, nada. Foi um desrespeito à bandeira. Eles foram exilados. Até porque o comportamento do Gil e do Caetano era muito mais radical do que o Roberto, né? Do que o Erasmo, do que o pessoal da Jovem Guarda. Então você vai ter muito essa questão de como é que eles dançavam, como eles se comportavam, o que eles falavam, essa liberdade feminina, os símbolos que eles usavam. Isso vai ser muito importante. Depois, aí você vai ter questões ligadas à contracultura, você vai ter movimentos artísticos dentro do rock que vão se botar abertamente contra a ditadura mesmo, questões políticas. Você tem aquela música Pesadelo, né, que é maravilhosa, que fala das prisões, das torturas. Né? O rock ele vai ser usado muitas vezes como a voz de quem estava mudo. Tem um autor, agora eu esqueci o nome dele, é muito importante. Eu esqueci o nome dele, é um sociólogo, que ele tem a ideia de que o Caetano era a voz o Roberto era a voz do Caetano no exílio. O Roberto chega a gravar músicas do Caetano no exílio, Força Estranha, como 2 em 2, e vai fazer uma música para o Caetano, né, que é uma crítica ao exílio do Caetano, né, da saudade, que foi debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Você vai ter a Vanderleia trazendo música do Gilberto Gil. Ela vai trazer Beck Bahia, do Gilberto Gil. E aí você vai ter questões comportamentais. Década de 70 você tem o Secos e Molhados, né? O que o Ney Matogrosso fazia na televisão, aquilo ali era um tapa na cara da sociedade conservadora. E aí você vai ter 80 também, aquela ditadura mais fraca, porém ainda em cima dos roqueiros. Muitos roqueiros foram censurados. Poucos pelo discurso político explícito. Muita da censura era moral. Então, por exemplo, quando a Blitz tem 2 músicas censuradas no primeiro disco dela, uma porque ela fala um palavrão e a outra porque ela fala de uma relação sexual. Quando você tem, por exemplo, um que vira e mexe era censurado, que era o Léo Jaime, que também o Léo Jaime fazia a música assim, gente, sexualidade a mil. A ponto dele ter uma briga com a Solange, né? Solange Hernandes, que era chefe da censura na época, e ele fazia uma música pra ela. Eu tinha tanto pra dizer, metade eu tive que esconder. Aí fala Solange, Solange. Então assim, mas ele assim, aloprava, ele falava abaixo o regime, né? Uma música. E chegou ao ponto dele tentar copiar o Chico Buarque. Tem uma história muito engraçada que ele conta, que ele já estava marcado. Ele já falou, é Léo Jaime?
a gente vai barrar, porque a gente sabe que ele é problemático. Aí ele resolveu, bom, se o Chico botou lá um pseudônimo, por que também eu não posso? Aí foi, escreveu, mandou pseudônimo. Ele recebeu uma cartinha da dona Solange falando o seguinte: Léo, eu sei que é você, não adianta se esconder. Não foi barrado. E ele teve muito, e são questões morais. A resistência do rock, claro, não são todos. Você teve a censura da Plebe Rude foi censurada. Você teve questões críticas também, né? O rock vai se botar, o que país é esse? Vai ser aquele grande... O Brasil. O rock, ele vai mobilizar, como eu falei, simbolismos. Então, se você pegar o Rock in Rio, ele tem ali um simbolismo muito forte da redemocratização. Até porque ele acontece junto da eleição do Tancredo, né? O Cadu Moliterno, no início lá do Rock in Rio, né, quando o Tancredo foi eleito, ele fala, acho que a primeira festa, o primeiro show, acho que foi Liberdade, da República Brasileira, da democracia brasileira. E você tem as bandas do rock, né, vestindo símbolos, você tem jovens ali com a bandeira do Brasil, que naquela época não era coisa de extrema direita, pelo contrário, né, falando faixas Viva a Democracia. Você tem o Cazuza no show dele, fechando o Rock in Rio, em vez de falar, né, pro dia nascer feliz, ele vai gritar pro Brasil nascer feliz. Então você tem várias questões. O rock, sim, ele era essa resistência, principalmente resistência a uma moral conservadora. E falando o seguinte, olha, nós somos jovens, claro, nós temos várias juventudes, né? Cada juventude vai chegar e falar, mas temos questões. E essas questões nós queremos trazer aqui para o debate público. Cara. Nós não queremos essa democracia, sabe? Tipo, que país é esse? Entendeu? Aqui nós temos novas coisas. Eu quero usar cabelo grande. Eu quero mandar tudo pro inferno. E tá ok. Luiz, você já comentou um pouco na sua última fala sobre a abertura política no começo dos anos 80, né, com o fim da ditadura militar. Esse novo momento que o país estava vivendo foi um combustível para reviver o rock no país? Então, aí você tem uma questão que é muito curiosa, né? Eu até trabalhei isso bem na minha dissertação. Primeiro, como eu falei, a gente tem uma visão política muito presa na década de 60. Então, chegou o momento em que esses jovens foram pressionados. Olha, vocês estão pegando abertura, vocês podem falar tudo aquilo que a gente não pôde falar antes. Aproveita. Só que o que o pessoal queria falar não era o que a juventude queria falar. Tem uma peça que fez muito sucesso no final de 70, início de 80, né, que é o Trate-me Leão, do grupo Asdrubal Trouxe Trombone, que é um grupo de teatro que vai, depois da origem a Blitz, né, vão sair vários artistas consagrados, como Regina Casé, Patrícia Travassos, Luciano Guimarães. E eles, né, nessa peça, eles falavam das questões da juventude. E tinha uma cena que chegavam, né, num pré-vestibular, o personagem do Luciano Guimarães falava, eu não quero a guerra não, cara. Não há guerra a vocês. Então, assim, essa juventude foi pressionada para falar certas coisas que eles não queriam. E assim, nós somos espelhos do nosso tempo. Então, o que eles queriam falar? E aí vão usar o rock como isso. Não só o rock, como uma série de outras culturas. Esse é o momento que as culturas jovens, na verdade, né, a gente não pode pensar a juventude como algo unificado, né, são vários. Mas as culturas jovens no Brasil vão explodir. Então nós temos, né, na arte plástica, que a gente chama de geração 80, nós temos nos periódicos, né, o Chiclete com Banana, nós temos o Caceta Popular, o Planeta Diário, nós temos jovens jornalistas, né, que vão assim aparecer como Javari França, como Orquídea Pieve. Nós temos, né, a cultura do skate, do grafite. Nós temos na televisão programas voltados para a juventude. Então você tem programas com a Nossa Limitada, você tem programas de clipes musicais, até programas de pré-vestibular você tem. Curiosamente, o rock está presente na maioria desses casos. E aí eu gosto muito de um cientista político chamado Mark Matten, que ele vai pensar as comunidades. Ele vai falar que a música, ela perpassa, né, essas comunidades a todo como uma força.
que tem uma dupla função, tanto cola como solvente. Por que cola? Ela vai unir todas as identidades para formar essa comunidade. Por que solvente? As identidades vão lutar entre si, né, vão disputar, para ver qual que vai comandar aquela comunidade. E nessa brincadeira o rock vai ser a grande voz dessas juventudes na década de 80 no Brasil. Por isso esse grande estouro, ele é muito aceito. E aí você tem questões estéticas, por exemplo, o surgimento da Blitz, né, a primeira grande banda, né, em 82, veio porque ela trazia a linguagem da rua. Né? Então o primeiro sucesso deles, Você Não Soube Me Amar, era o cotidiano de uma parte da juventude. Você vai ouvir a Legião Urbana cantando músicas que falam, pô, mas eu também penso desse jeito. Eu não quero ouvir Caetano e Chico. Eles não me representam, eles são velhos. Né? Eles querem coisa de velhos, cara. Eu tenho 20 anos, eu tenho 18. Eu quero outras coisas. Então eu ouvi esse maluco aí do Cazuza, sabe? Porque ele é translocado e eu quero ser translocado também, sabe? Eu acho que a vida tem que ser assim. Eu quero, sabe, seguir essa poética do Renato Russo. Eu quero seguir essa mistura que é o Titãs. Enfim, você então vai criar isso que vai servir como voz. E eles vão ser, nesse ponto, coisa que a Jovem Guarda não foi, muito políticos, explicitamente políticos. Você vai ter até uma lenda, que é o caso do Ulisses Guimarães, que botou para tocar Inútil no Congresso, que isso não existe, nunca existiu, mas virou uma lenda que ele botou isso, fazer uma crítica ao pessoal. Então você vai ter o rock na Direta Já, você vai ter o rock como grande político, o rock, como eu falei, no Rock in Rio, sendo usado como tanto nas performances, quanto pelo público, quanto algumas letras, né, algumas mudanças vão ser essa voz política da juventude. E aí eles vão botar, olha, nós entendemos política desse jeito. Então vocês estão debatendo aí certas coisas, mas vamos entrar aqui em certos debates que eu quero. Vamos repensar o que a gente está pensando pro Brasil, sabe? O grupo fala, cadê o socialismo? Não é isso que eu quero. Entendeu? Como é que a gente encara a globalização? Como é que é aquela música da IPM, né? Agora na China bebe Coca-Cola, aqui na esquina vendem cola. Então, assim, eles estão pensando todas essas questões, que vão, sim, questões políticas do nosso dia a dia e até essas grandes questões mundiais. Agora, Luiz, a década de 80 foi marcada por uma explosão de bandas de rock no Brasil, né? Por que esse período foi tão marcante para o rock brasileiro? Eu terminei a minha dissertação com essa grande dúvida, né? Porque quando a gente pensa em rock brasileiro, a gente pensa na década de 80. Dificilmente que é 60, raramente 50, né? A gente fala até que 50 é a pré-história do rock, né? Porque isso é muito errado, né? Poucos pensam em 70. E sabendo que na década de 60 nós tivemos um grande movimento midiático, o rock estourou no Brasil, que foi a Jovem Guarda. Né? Por que só 80? E eu gosto muito de um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, né? E ele pensa a cultura através de um campo. E aí eu comecei a perceber o seguinte: você teve um grande momento revolucionário no campo musical brasileiro, que foi a Bossa Nova. Né? A Bossa Nova foi uma revolução na música. E aquilo mudou completamente a música brasileira. E aí, na década de 60, nós tivemos 4 gêneros musicais ligados à juventude, que vão ali ter uma disputa para ver quem que vai ter o grande capital cultural, né? Quem vai ter aquele grande poder e vai decidir como é que vai ser estruturado o campo musical brasileiro, que foi a pilantragem, a tropicália, a Jovem Guarda e o movimento musical que depois será chamado de MPB, né, o que nós conhecemos hoje como MPB e que na época tinha um outro nome. Né? O pessoal chamava às vezes de bossa nova, às vezes de samba, enfim. E elas vão disputar. Nós sabemos hoje, né, que quem vai ganhar o capital cultural, quem vai estruturar
no campo musical brasileiro, é a MPB. E isso vai afastar um pouco os outros gêneros musicais. Na década de 80, com a redemocratização, você vai precisar, então, de um gênero musical que traga as juventudes, que seja a cara de um novo Brasil. É por isso a juventude também. Nesse momento que volta a aparecer o rock. E aí o rock muda completamente. De gênero que tem uma disputa com o MPB, o tempo todo, e até alguns críticos musicais para a MPB na década de 60 vão falar que estavam em guerra contra a Jovem Guarda, você vai ter então um momento que ele é aceito. O rock então vai começar a se desenvolver através do seu sucesso e vai aos poucos começar a ganhar capital cultural dentro do campo musical brasileiro. Como ele consegue fazer isso? Ele retoma a disputa. Muitos roqueiros vão se botar contrários em MPB. Tem uma frase do Leone, que eu gosto muito, que ele fala assim, nós tivemos que negar a MPB para conseguir o nosso espaço. Claro que os artistas da MPB, como eles dominam e estruturam esse campo, eles vão ter que aceitar esses roqueiros. Então, por exemplo, você vai ter caso do Gilberto Gil fazendo música para essa geração, que é rock santeiro rock, exaltando essa geração. Você vai ter o caso famoso do Caetano, que vai, nos seus shows, apresentar músicas do Cazuza, antes do Barão estourar no Rock in Rio. Você vai ter o Ney Matogrosso gravando Léo Jaime, gravando Cazuza. Então, assim, eles, entre aspas, permitem que esse rock cresça. E aí, esse rock vai conseguir adquirir um capital cultural próprio, tá? Que não é criado apenas para os roqueiros, mas por todas as estruturas, que vem disso. Então, nós temos críticos musicais, nós temos produtores musicais que são super importantes, nós temos a apropriação dos periódicos, nós temos os fãs que vão consumir as gravadoras, enfim, uma série de coisas. E eles conseguem, então, transformar esse rock em um ritmo nacional. Vira um rock brasileiro, de fato. E para ser aceito. Aí você vai ter, por exemplo, a criação de memória, a memória do rock nacional. Você cria a memória da MPB, por exemplo, na década de 60, com o Museu de Imagem e Som. A memória do rock nunca foi recuperada. Já em 80, que você começa a ter iniciativas que vão recuperar a memória do rock. Você tem o próprio Museu de Imagem e Som Paulista fazendo a história da Jovem Guarda. Enfim, aí você vai ter a história da Jovem Guarda, você vai ter uma fita que não foi distribuída nas lojas, que era a história do rock no Brasil. Então você vai começar a criar dentro dessa estrutura do campo coisas que justifiquem o rock brasileiro. Então você vai ter em museus a memória do punk no Brasil, comemorando os 10 anos de punk no Brasil. Então você começa então a criar esse capital cultural que vai transformar o rock num gênero brasileiro, a ponto de, vamos pensar em rock brasileiro? Vamos pensar em quê? Legião Urbana, Barão Vermelho, Engenheiros do Havaí, Titãs, RPM. Não vamos pensar tanto em Celi Campeiro, não vamos pensar em Made in Brasil, não vamos pensar tanto em Secos e Molhados. Luiz, você mencionou que o rock teve um papel como forma de expressão e identificação para a juventude, criando um senso de pertencimento a algo maior, Nesse sentido, o rock foi um catalisador importante na formação de tribos urbanas como os punks, os góticos e outros movimentos, Sim, com certeza. Até porque você segue a música através do que você se identifica. O discurso musical, as gramáticas, quando elas são mobilizadas, seja a letra, seja a dança, seja os símbolos, eles têm poder de dar reconhecimento. E o rock é um gênero urbano, essencialmente urbano. Existe rock rural? Algumas pessoas falam que não. Eu acho que existe. Mas ele é um gênero essencialmente urbano. E é uma forma de você lidar com a realidade. E é aquilo, como eu falei, nós não temos uma juventude, nós temos várias juventudes. Cada juventude vai lidar com o rock de uma forma. Então você vai ter o caso dos punks, você vai ter os metalheiros,
você vai ter os rockers, você vai ter o pessoal new wave. Eles vão conviver, né? Às vezes um tá mais acima, outro tá menos. Às vezes eles convivem junto. Às vezes eles dão choque, né? O caso mais emblemático, né? O caso do punk. O punk, ele sempre foi aquela coisa agressiva. Ele vem da classe trabalhadora, né? Aquele grito da classe trabalhadora, né? Surgindo da Inglaterra, na década de 70, nos Estados Unidos, na década de 70 também. E ele vai se mostrar o seguinte: olha, o mundo é cruel. Então também tem que ser cruel. Tem que mostrar essa crueldade pro mundo. Então não é à toa que ele é oposição, né, ao preciosismo do rock progressivo, né? Então, se o rock progressivo é aquela coisa bonita, longa e tudo mais, eu sou curto e grosso, eu sou um lixo. É porque a sociedade produz lixo. Eu quero chocar a sociedade. E eles vão se identificar, né? Casos da década de 80, se você for pegar as fontes, né, principalmente fontes de memória, né, dos roqueiros, você vai ver que muitos deles encontravam segurança, encontravam aceitação dentro dos seus grupos que são ligados pela música. Havia proteção ali, as gangues se protegiam, né, os grupos, os gangues punk se protegiam. Às vezes elas brigavam entre si, né? O caso mais emblemático, por exemplo, a Legião Urbana, quando foi tocar em São Paulo, o Clemente, se eu não me engano, ele ficava gritando assim: toca mais alto, filho de general. Porque você não... Aí falava que eles não eram punks, porque eles eram um bando de playboy e tudo mais, não gostavam. E no final ele roubou o casaco do Dado Villa-Lobos. E às vezes, né, o punk lutava contra o punk. Você tem casos famosos que é o punk do ABC contra o punk da capital, né? Um ligado às ideias trabalhistas, ideias anarquistas, e quando se encontravam, brigavam. Por isso que a música também é uma disputa, né? Por ser um poder, ele é algo a ser disputado. Por isso que a música também é um solvente social, né? Não é só uma cola. Mas isso é super importante. É onde você encontra o seu lugar. É um lugar que você não encontra para os mais velhos, é um lugar que você não encontra com qualquer um. E você, sendo jovem, encontrar o seu lugar é essencial para você se pôr na sociedade. Até porque você está formando isso, você está formando o seu lugar na sociedade. E você quer se encontrar. Agora, Luiz, como você comentou, né, a década de 80 foi um super momento para o rock no Brasil. Mas na segunda metade dos anos 90, ele começou a perder um pouco de espaço, né? Começaram a aparecer outros gêneros como o axé, o pagode, o rap, o sertanejo universitário. O que mais pesou nesse declínio do rock brasileiro em termos de popularidade? Então, eu acho que você tem algumas questões. Por exemplo, eu falei da idade dos roqueiros. Chegou o momento que esse pessoal vai mudar o tema, né? E aí, mesmo dentro do rock, mas olha, a gente quer falar mais disso, a gente quer falar de questões aqui que não são questões dos 20 anos. E isso vai fazer com que uma nova juventude não, não, não feche tanto com eles. Ao mesmo tempo, você vai ter, sabe, tem rock, rock vende muito, então nós vamos lançar tudo de rock. E, gente, no começo você tem um filtro, depois você não tem um filtro. Então, você vai ter bandas roqueiras surgindo aos montes. Muita coisa ruim. E aí você vai tirando um pouco desse interesse, ao mesmo tempo que você vai olhando para outros mercados, você vai olhando para outros lados, falando, olha, aqui tem qualidade. Então, vamos começar a olhar para isso. Na década de 90, nós temos excelentes bandas, né? E é um outro momento do rock, é um momento até que o rock... ele vai dialogar muito com diversos gêneros musicais, né? Mundo Livre S.A., você vai ter o Chico Science e a Nação Zumbi, você tem Raimundos, né? Você vai ter uma nova visão sobre o rock, né? Olha, vamos debater essa parada aqui, vamos misturar, por que não misturar rock com forró e ver o que vai dar? Porque a gente não traz lá questões da batucada, do mangue, da nossa realidade aqui para o rock. O rock ele vai se transformar. E como todo grande gênero midiático, ele sobe e desce, é um pêndulo. Eu gosto de uma ideia de pêndulo.
Então, assim, às vezes ele tá por cima, às vezes ele tá por baixo. Às vezes tá por cima, às vezes tá por baixo. E década de 90 foi o momento que ele começou a baixar. E depois de um tempo, a gente vai ter que lidar com as crises das gravadoras. Hoje em dia, as gravadoras, gente, não tem aquele poder que era antes. Até, se a gente pegar até algumas pesquisas, alguns debates no meio cultural, nós estamos pensando até, tipo assim, por que você tem uma nostalgia musical muito forte? Porque é muito complicado para os grandes centros, né, se a gente pensando aqui centros comerciais, né, programas de TV, como shopping center, né, que bota aquelas musiquinhas e tal pra rolar, rádios, em olhar um pouco para o que as pessoas consomem, qual o próximo ritmo, porque tá tudo muito espalhado, né? O Spotify, o YouTube, o Deezer espalhou muito, nos deu muito acesso. E você ficava perdendo também essas grandes referências. Então começa com isso em 90, ao ápice que é hoje em dia. E nisso pode até o Sudeste perder muita força, porque nossa indústria cultural, de maneira geral, e principalmente musical, era extremamente preconceituosa, extremamente bairrista. Então, assim, sair do Sudeste é muito difícil. Por mais que você tenha alguns momentos e tal, referência sempre foi o Sudeste. Hoje em dia isso está sendo questionado. Isso é maravilhoso. Luiz, a gente já está chegando no final, mas para concluir a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre o legado do rock no Brasil. Considerando aí a trajetória do rock desde os primeiros passos nos anos 50 até os altos e baixos, né, como você comentou nas décadas seguintes, como você enxerga o impacto do rock na música e na cultura brasileira? Então, eu acho que o rock ele é um dos gêneros mais importantes, né, do século XX. Até porque ele se ramificou, né? Então, do rock and roll, lá da década de 50, nós temos a black music, nós temos o pop, nós temos os vários tipos de rock, os heavy metals, os punks e hardcore, enfim. Nós temos, sim, começou com uma plantinha ali e hoje é uma árvore imensa. E hoje o forte da música, de maneira geral, é o rock. Seja através do pop, seja os próprios grupos roqueiros, né? Festivais de rock ainda movimentam muito dinheiro, ainda são muito importantes. Novas gerações fazem novos rocks e aumentam, né, cada vez mais essa árvore. Então, assim, eu acho que a gente não pode pensar o século XX sem isso. Se eu não me engano, quem fala isso, inclusive, é o Hobsbawm, né, que é um dos mais importantes historiadores. Ele fala isso na Era dos Extremos. Então, a gente não pode pensar a história do século XX sem o rock and roll. Eu acho que até o século XXI a gente não pode pensar sem o rock and roll. E o Brasil, né, não está fora dessa história. Então, é muito complicado a gente pensar a história da música brasileira sem Roberto Carlos. Até hoje não existe um artista que impactou o mercado como Roberto Carlos, né? Quem conversa com os pais, os avós, os tios, sobre música, sabe a importância que era o disco do Roberto Carlos. Fazendo-se filas. Era o evento do ano. Quem nasceu na década de 90, como eu, tem dificuldade para entender isso. Tá? Eu tive muita dificuldade. Só consegui entender o tamanho do Roberto na pesquisa. Mas era assim, a gente está falando provavelmente o artista mais midiático da história da música brasileira. E um dos mais importantes, né, que é o Erasmo com o Roberto. Quando a gente está pensando em música brasileira, é muito complicado. A gente, sei lá, não vamos falar de Legião Urbana, não vamos falar de Barão Vermelho e Cazuza. Essas bandas estão aí. Então, assim, a gente quando pensa a nossa história, a gente também pensa a música. A música é importante para isso. E como eu falei, a música é uma força social. O rock é uma força social também. Ele é uma música. Ele influencia a sociedade. Então, quem vai estudar a cultura da década de 80, não necessariamente é musical. Quem vai estudar quadrinhos da década de 80. Vamos estudar quadrinhos da década de 80. Tu não vai falar de Lopes Cusco, que é um personagem punk. Tu não vai falar de Rebordosa. Quem estuda jornalismo satírico na década de 80. Pô, cara, tu não vai falar do Caceta Popular, do Letra Diário.
e fizeram um show com vários artistas roqueiros para tentar eleger o Macaco Tião aqui no Rio de Janeiro e ficou em terceiro lugar. Quando você vai estudar a televisão da década de 80, você consegue separar o rock dos programas, né? Como é que você vai estudar a história do Corinthians da década de 80, né? A democracia corintiana, sem falar da influência ali, né? Do Casagrande, um grande roqueiro. Então, assim, é muito complicado fugir disso. Isso tá na nossa história. Como o samba tá também. Outros gêneros musicais, MPB está. Como a bossa nova está. A música está presente na nossa vida o tempo todo de diversas formas. Dificilmente eu consigo viver sem música. Não ter uma lembrança pela música. Daí ela ser tão importante. Daí ela ser essa força social. E o rock tá aí. Ele faz parte disso. O rock faz parte da nossa história. Será que você consegue pensar toda a sua história e em nenhum momento vai ter um rock? Difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Então isso é importante pro Brasil, importante pro mundo, importante pra gente. Maravilha, Luiz. Sem dúvida não dá para pensar a história do Brasil e do mundo sem esse papel que o rock teve, né? Excelente. Mas pra gente terminar agora de verdade, conta pra gente quais são os seus rocks favoritos. Você mergulhou tão fundo nesse assunto que eu tô super curioso para saber aqueles rocks brasileiros que foram marcantes para você. Olha, eu gosto muito da década de 80. Eu aprendi a gostar depois da década de 60, 70, né? Mas o meu coração sempre foi década de 80. Sei lá, desde os 14 anos, 13 anos. Eu lembro que eu me senti gente a primeira vez que eu gravei a Lida de Faroeste Caboclo. Então, assim, se eu tivesse que escolher 10 músicas, né, do meu coração, eu botaria certamente. Rapaz, é difícil. Mas Que País é Esse? Com certeza. Pro Dia Nascer Feliz. Até Quando Esperar. Olhar 43. Vamos fazer o seguinte, vou botar 5 e 5 de pesquisa. Porque senão vai ser só 80. E vou pensar mais uma aqui legal. Óculos. Que eu acho muito legal. Agora, assim, pensando em músicas que me impactaram, né? Que foi muito importante pra mim na pesquisa. Que eu gosto muito, que eu ouvia direto. Uma versão de Maringá, do Eduardo Araújo, né, que eu acho fora de série. Que Tudo Mais Vai Pro Inferno, do Roberto, que eu acho que é a grande música da vanguarda. Solange, do Léo Jaime, que eu acho também fora de série. Rock da Cachorra, do Eduardo Sec, também, que eu usei muito. E é fora de série. E eu acho que é a música que inicia tudo, na década de 80. Que Você Não Soube Me Amar, da Blitz. Eu acho que essas, assim, dão uma equilibrada, né? Gosto pessoal, né? Minha história, um pouco da minha história, com o que eu vivia na pesquisa, né? O que eu ouvia muito na pesquisa. Nossa, essa da Blitz foi a que iniciou mesmo na década de 80, é? Então, existe um debate da historiografia carioca que é a paulista. Os paulistas, né? Eles falam muito da Gangue 90 e as absurdetes. Perdidos na Selva. Os paulistas falam muito disso. Os cariocas definem a Blitz. Eu acho que o impacto da Blitz foi maior. Porque assim, a Gangue 90 fez um estouro, foi a primeira banda assim, New Wave, só que foi muito rápido, né? Até porque você teve essa questão da morte, Júlia alguma coisa, né? Que impactou demais. E assim, como você tinha muita questão ali da Zona Sul Carioca, o contato com as gravadoras e tudo mais, a Blitz veio com esse jeito, essa mudança de discurso. Se você pegar o Você Não Soube Me Amar, o que a gente entende como música, demora a entrar, é só no refrão. Ele é falado. Claro, você já tinha o pessoal de São Paulo fazendo isso, Lira Paulista, claro, Crocodilo e tudo mais. Só que eu acho que a Blitz, ela conseguiu quebrar a barreira e chegar a todo mundo. Você teve revista em quadrinho da Blitz, álbum de figurinha da Blitz, especial de final do ano da Blitz.
E então, assim, eles foram, sabe, pra mim, a primeira banda que chegou e falou: olha, tem algo novo vindo. Algo novo, algo grande, e aqui é o primeiro passo. Luiz, super obrigado mesmo por essa conversa tão rica, tão interessante, tão esclarecedora. Foi de verdade sensacional. E valeu aí por dividir com a gente os rocks que marcaram essas diferentes fases da sua vida. E para quem está nos ouvindo e quer se aprofundar um pouco mais nessa história incrível do rock, eu deixei na descrição do episódio vários artigos que o Luiz publicou sobre esse assunto, então é só procurar lá que vocês vão encontrar todas as informações. E fiquem ligados que no próximo episódio a gente vai receber o neurocientista Guilherme Delmolin para uma conversa sobre a conexão da música com o nosso cérebro. E olha só, esse episódio vai ao ar depois da Semana do Carnaval, no dia 11 de março, para quando vocês já tiverem recuperado o fôlego da folia, né? Então, aciona o sininho aí no seu tocador de podcast para ser lembrado quando esse episódio chegar. Então é isso, pessoal. Valeu por nos acompanhar. Tenham um excelente carnaval. Divirtam-se muito, mas não se esqueçam de se cuidar, principalmente se hidratar, descansar e aproveitar cada momento. A gente se encontra depois da folia. Valeu, um abraço e ótimo carnaval.